Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no canal Axioma Brasil. Aqui no canal temos por missão incentivar os irmãos brasileiros ao exercício pleno da cidadania. Julgamos ser uma das principais bandeiras levantadas por nós aqui no canal. O brasileiro, ele, muitas das vezes, é muito rápido em reclamar, em apontar que políticos não têm interesse em resolver os grandes problemas da nossa nação, mas, por sua vez, tem uma característica do brasileiro que é, assim, algo que nos torna vítimas de nós mesmos, que é não participar, não participar da vida pública do nosso país. Isso mesmo. Vamos fazer uma reflexão. De quantas audiências públicas você já participou no seu município, em uma Câmara Municipal, por exemplo? De quantas reuniões de conselho de bairro para tratar de assuntos como limpeza urbana, transporte público ou segurança pública você já participou? Talvez uma parte das pessoas que estarão vendo esse vídeo em algum momento já participaram de alguma reunião dessas, sim. Mas com certeza a grande maioria nunca teve nenhum interesse de procurar saber que de fato é uma audiência pública, por exemplo. No geral, as pessoas não querem se dar ao trabalho de saírem de suas casas para se enganjarem de alguma maneira nesses eventos. É muito mais cômodo, às vezes, a gente delegar de maneira indireta que outros participem, que outros vão lá, ver o que está sendo tratado e até emitam suas opiniões. Eu não quero me expor. O que eu estou fazendo aqui na internet há um bom tempo me expõe assim de uma maneira que eu não tenho controle sobre isso, eu tenho consciência disso. Poderia muito bem não fazê-lo. E eu digo mais, da perspectiva individual, da perspectiva profissional, eu tenho N razões que eu poderia elencar para não me expor aqui na internet, emitindo opinião sobre fatos que acontecem no nosso país. Mas, por outro lado, eu estaria tão somente aumentando essa massa de pessoas que não querem se expor, mas que em conversas com amigos expõem aí a sua insatisfação com o que está acontecendo no nosso país. Bem, essa insatisfação tem uma ação concreta na direção de buscar a mudança de trajetória, não vai resolver absolutamente nada. O que nós precisamos entender, e aí é muito importante pontuar isso aqui, é que o processo de se exercer a cidadania, ele requer de todos nós um certo nível de participação. Não estou querendo dizer que você tenha que sair candidato a qualquer cargo eletivo, seja no âmbito político ou mesmo como representante de um conselho de bairro. Não. Mas o seu interesse em participar de alguma maneira, ele vai estar fazendo com que você, a sua voz, possa chegar
mais longe, mais longe. Um exemplo clássico, digamos que você tem na sua cidade uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados à limpeza urbana do seu município, a transporte público, e você, nesse dia da audiência, por exemplo, está na sua folga, não tem expediente para você. E você conhece vereadores lá da Câmara Municipal da sua cidade. Se não, em alguns casos, a depender do tamanho do município, você conhece todos os vereadores. Todos. E a audiência pública está acontecendo na Câmara Municipal do seu município. O tema ele é de relevância importantíssima para você enquanto cidadão. Você está de folga, não vai faltar o trabalho para participar de uma audiência pública. Mas mesmo assim, você não se sente interessado e motivado a participar, por entender erroneamente que a sua participação ela é irrelevante e desnecessária. É justamente esse sentimento e esse pensamento e essa construção mental que nós precisamos mudar. Para partir de pequenas ações e ações pontuais, nós montarmos uma grande estrutura de cidadania que vai influenciar, aí sim, aqueles agentes políticos que, ora, estão exercendo o mandato, estão sentados em uma cadeira que lhes foi concedida pelo seu voto. Todo esse processo ele não ocorre do dia para a noite, porque você precisa tomar consciência da sua importância no contexto social. Em linhas gerais, as pessoas costumam comentar, mas eu só tenho valor enquanto eu não deposito o meu voto na urna. Mas eu quero dizer que não é bem assim que as coisas acontecem. Porque se você fizer uma reflexão mais apurada, mais refinada, você vai perceber que o processo eleitoral ele é contínuo. Contínuo. Nós temos, periodicamente, a cada 2 anos, eleições municipais e 2 anos seguintes, eleições nacionais. E vai se repetindo. Entre um período e outro, nós temos um espaço de 2 anos. Os mandatos, eles são de 4 anos, mas as eleições elas ocorrem a cada 2 anos. É isso que eu quero dizer. Então, assim, o processo de campanha eleitoral ele é contínuo para o político. Isso mesmo. Ele é descontinuado no que diz respeito à parte formal do tribunal eleitoral e etc. Existe um período formal da campanha. Mas o processo para o político ele é contínuo. Contínuo. Certo? E quando nós deixamos o político à vontade, não cobramos, não interagimos, ele simplesmente vai agir dentro dessa zona de conforto. Isso é natural do ser humano. Então, assim, quando você alinha o meu desinteresse em participar, em expor a minha opinião enquanto cidadão, quando você alinha esse pensamento à zona de conforto em que o político se encontra, você vai casar essa engrenagem com perfeição. E sabe qual vai ser o resultado disso? Absolutamente nada vai retornar para você, cidadão. Exatamente. Por quê? Porque se você entender que o político ele está num processo contínuo de campanha política, tudo que ele vai fazer
vai estar condicionado a um resultado das urnas. Isso mesmo. Tudo que ele vai fazer estará condicionado a um resultado eleitoral. Ora, se eu não participo, enquanto cidadão, da vida pública do meu município, do meu estado, do meu país, eu deixo o político muito à vontade que ele possa fazer os acordos que ele bem entender e direcionar projetos, ideias, conforme a sua conveniência. Sua conveniência. Então, assim, veja que se eu exponho a minha opinião, você expõe a sua opinião, e nós temos um conjunto, inicialmente, de uma pessoa, depois duas, três, 5, 15, 30, 60, 100, 200 pessoas, 1000 pessoas, se nós multiplicarmos essa ideia de que é importante sim a sua participação na vida pública, acompanhando os agentes públicos e políticos do nosso país, essa conjuntura, essa sinergia fará com que os agentes públicos e políticos passem a ter um comportamento mais alinhado com o pensamento da maioria da população. Porque eles irão perceber que estão sendo acompanhados, que estão sendo monitorados, que as suas ações elas são observadas e que eles não estão numa zona de conforto. Mas essa é a ideia. Nós, enquanto cidadãos, não podemos simplesmente delegar e não cobrar. Isso vale para todos os serviços públicos, todos os servidores públicos, sejam eles agentes políticos ou não, sejam eles investidos em um cargo público através de concurso ou nomeação ou indicação. É essa consciência que nós precisamos ter. É esse entusiasmo pelo Brasil que nós precisamos ter. Essa visão que nós precisamos alimentar para que ela cresça. Você não necessariamente precisa estar aqui na internet como eu estou, me expondo aqui, eu não tenho controle desse nível de exposição, mas você pode participar de uma audiência pública na sua cidade, você pode, inclusive, conversar com o vereador do seu município, com o prefeito, e, por sua vez, não se engane, o vereador está ligado a um deputado estadual, ele está ligado a um deputado federal, ele está ligado a um senador da República. Essa consciência que você, cidadão, trabalhador, que muitas vezes não consegue perceber a rede de contatos que envolve um único vereador do menor município do Brasil. Existe uma grande rede que une vereadores, deputados estaduais, federais, senadores e governadores. É essa capilaridade que vai fazer com que a sua voz possa chegar mais longe. Então, quando eu não tenho interesse em participar e eu simplesmente fico naquele estágio de reclamação, de murmuração, sem ação, sem concretizar absolutamente nada, no sentido de que o objetivo é mudar esse estado de coisas que está posto, de fato, não vai ocorrer nenhuma mudança. Então, assim, é esse nível de reflexão que nós precisamos ter. Como eu disse, se você tem, de um lado, político em uma zona de conforto, e do outro,
você tem um cidadão que não tem interesse em participar da vida pública, vai casar perfeitamente essa engrenagem. E esse político que está em campanha contínua vai ficar à vontade para fazer o que bem der, dê na sua teia de ideias. E aí, as ações desse político não vão refletir aquilo que você deseja que aconteça para o seu município, para a sua rua, para o seu bairro. Justamente por quê? Porque você achou mais conveniente só reclamar, não participar, e aí não adianta querer mudar algo se você está fazendo da mesma forma há vários anos. E é nesse sentido que nós estamos aqui na internet. Nosso objetivo aqui é fazer com que nós possamos ser cidadãos conscientes. E que quando eu me mobilizo, quando eu interajo com um político, com um agente político, de alguma maneira, essa mensagem vai ficar ali, ó, martelando na sua mente, porque ele vai perceber que tem uma população que está acompanhando as suas ações. Isso vai fazer com que alguma coisa mude em um determinado momento. Isso vai acontecer sim. Ok? Porque o político está em campanha contínua. Ele termina a campanha eleitoral e já inicia um processo para a próxima. E quando ele percebe que a população tem uma opinião formada que é contrária à sua, a tendência é ele fazer uma reflexão e mudar a trajetória que ele estava seguindo. Agora, quando não, aí sim, nós não queremos participar, queremos só reclamar, nada vai de fato acontecer, nenhuma mudança irá acontecer. Então, assim, a zona de conforto para o político, ela realmente vai oferecer conforto para ele, vantagens para ele, benesses para ele, vai fortalecer ainda mais o seu capital político. Mas a zona de conforto, da perspectiva da cidadania, quando nós não nos importamos com os problemas básicos da nossa rua, bairro e cidade, do nosso estado e do nosso país, elas têm um efeito contrário para o cidadão. Aí você vai ter mais problemas sociais, aí você vai ter mais violência, aí você vai ter ainda mais problemas com infraestrutura, saúde pública, educação, ou seja, uma verdadeira onda destruidora irá acontecer. Por quê? Porque eu estou em uma zona de conforto no que diz respeito, à vida e à participação na vida pública do meu país, do meu estado e da minha cidade. Então precisa você ter um cargo político. Não precisa você ser um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, um senador, para você participar da vida pública e política do seu país, da sua cidade. Não há necessidade de você se candidatar. Basta você acompanhar o que os políticos estão pensando e o que eles estão fazendo. E aqui nós temos uma ferramenta riquíssima, riquíssima. E muitos brasileiros apenas a utilizam para entretenimento. Assistir vídeos engraçados no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em qualquer outra plataforma de mídia social. A internet e as redes sociais são um canal de comunicação direta que nós temos.
A minha geração é uma geração que tem nitidamente assim dois espaços temporais no que diz respeito a essa questão da comunicação. Nós somos de uma geração onde nós consumíamos apenas o noticiário que era transmitido pela televisão, ou pelo rádio, ou pelo jornal impresso. Eu cheguei a contratar revistas, essas revistas tradicionais que nós tínhamos, como a Veja, a Isto É, a Época. Eu era assinante e ficava esperando chegar a revista para ler matérias, para tomar conhecimento de fatos relevantes que estavam acontecendo no país. Consumíamos aquilo que o jornal da Globo, da Record, do SBT e qualquer outra emissora local, regional, passava, sem ter a mínima condição de interagir ou de dar uma opinião, escrever um comentário sobre aquilo que estava sendo falado, transmitido naquele veículo de imprensa. Mas hoje, aqui, é possível. Você, cidadão, que às vezes sabe se expressar tão bem, que fala bem, que tem uma construção de ideias fantástica, expor a sua opinião. Então, quando nós abrimos mão desse recurso, ou mesmo quando nós aplaudimos iniciativas de censurar esse espaço, nós estamos num processo de regressão ao estado de dominação da informação. Então, as grandes empresas de comunicação, as grandes empresas de mídia desse país, elas estão sentindo que perderam espaço e muitas delas querem vender a ideia da regulação como sendo a solução para que as pessoas não mais mintam na internet, ou não mais divulguem mentiras, notícias falsas. Ora, e os próprios veículos de comunicação tradicionais sempre mentiram, sempre levaram uma notícia enviesada. Então não vai ser a censura aqui nas redes sociais que vai mudar esse quadro. Por isso que é tão importante a gente participar da vida pública do nosso país. Então, essa reflexão, de repente, fazer com que você analise com mais carinho a importância que você tem no contexto geral. Tá bom? Por menor que seja a sua cidade, por menor que seja o seu município, ele faz parte de uma grande rede que está interligada e que pode fazer com que a sua voz, o seu rincão, possa chegar a toda a nação. Então você precisa ter consciência que o vereador que você escolheu votar, ele está linkado a um deputado estadual, a um deputado federal, a um senador da República e a um governador do estado. Porque ele faz parte de uma rede política. E pode ser que a sua mensagem fique martelando ali na sua mente. E na primeira oportunidade que ele tiver de conversar com um deputado estadual, um deputado federal ou com um senador, ele leve, talvez não citando o seu nome, mas ele leve a ideia daquilo que você comentou com ele para essas pessoas. E daí todo um processo é desencadeado.
E, por sua vez, o deputado estadual achou interessante e vai levar essa ideia para a Assembleia Legislativa. O deputado federal vai levar para o Congresso Nacional, assim como o senador. E ambos poderão, de repente, fazer com que essa mensagem chegue no governador do estado. Gente, tudo começa com a pedra fundamental em uma construção. Certo? Então, é dessa maneira que eu vejo e que eu acho interessante, por isso exponho aqui na internet as minhas opiniões. É pensando em um Brasil melhor, é pensando em, de alguma maneira, contribuir. E, evidentemente, repudiar todo tipo de arbitrariedade, de autoritarismo, que tem aflorado assim nos últimos tempos por parte de autoridades em Brasília, principalmente, tentando sufocar o brasileiro. Cidadão. Ora, pagamos tanto imposto, vivemos apertados, sufocados. Eu acho que o mínimo que podemos fazer é falar. Mas até isso querem cercear, querem cortar. E aí, se a gente não estiver atento, acompanhando, daqui a algum tempo a gente vai estar até com esse direito cortado. Mas é isso. Espero ter contribuído mais uma vez e gostaria de ler o seu comentário, deixe os comentários aqui, para que juntos a gente possa construir, né, ainda mais esse processo de participação, de cidadania, fortalecendo. Porque se nós não nos unirmos, não espere os figurões de Brasília, figurões da política, e eles vão pensar em nós. Já dizia um amigo, ledo engano. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro aqui no canal.